Olá, meus queridos alunos, estamos de volta para mais uma aula e hoje nós vamos trabalhar com estatística básica. Esses conceitos vão auxiliar vocês não só para resolver questões de concursos públicos, do Enem, mas também para fazer análise crítica de informações que nós recebemos o tempo todo na nossa vida através das mídias, através dos jornais, revistas, rádio e principalmente das redes sociais que circulam informações com um número muito grande de informações durante o tempo todo e que a gente às vezes compartilha ou faz uso desses dados sem fazer a análise realmente da confiabilidade da fonte, se esses dados que nós estamos usando no nosso dia a dia eles são confiáveis, se eu estou trabalhando com fatos ou com fakes. Quando você receber qualquer informação nas suas redes sociais, faça análise dessas informações, vá até a fonte, pesquise para constatar se você está trabalhando realmente com algo seguro. E aí para isso eu vou trazer algumas dicas para que vocês possam também visualizar, acender aquela lanterninha, será que eu estou realmente trabalhando? Será que essa informação aqui ela não é uma fake news? Então aqui a gente vê aqui alguns casos que ocorrem frequentemente na internet. Há páginas que são especializadas em só elaborar boatos. E aí a gente precisa estar atento a alguns temas, como notícias bizarras e absurdas que a gente recebe no nosso dia a dia. A gente recebe muitas informações do tipo: se você usar meia furada durante a noite, você vai realmente se proteger do coronavírus. São mensagens muito bizarras e tem pessoas que aceitam aquela mensagem como uma verdade e começam a cortar suas meias e dormir realmente de meia furada. Isso aqui é só uma brincadeira com vocês, mas é óbvio que existem muitas situações absurdas durante o período não só de pandemia, mas no nosso dia a dia, de mensagens que circulam nas redes sociais, disseminando realmente, às vezes, o mal e tentando distorcer realmente fatos, as informações reais, porque por trás de tudo isso existem muitos interesses e a gente precisa realmente saber fazer essa análise de forma criteriosa. Outras coisas que também acontecem é quando a gente vê um título, uma maravilha de título, se interessa por ele, até se identifica e já compartilha. Mas quando você vai ler a matéria por completo, você vê que não tem nada a ver com o que estava lá no título da matéria. Então, antes de compartilhar, leia realmente a matéria, verifique se condiz com o que está no título, para não sair compartilhando algo que não tem nada a ver com o que você queria realmente passar para as pessoas das quais você conhece e você tem um afeto, um carinho, e a gente não quer disseminar realmente mentiras que podem prejudicar tanto a nós quanto ao próximo. Sem contar que existem muitas mensagens e informações difamatórias que prejudicam não só as pessoas, mas também que são crimes e que a gente tem que estar atento, combatendo essas fake news. Outra coisa é quando você vê aquelas informações que traz logo no título: bomba, fulano se separou de cicrano. Informações que tratam principalmente dessas pessoas, celebridades, e que aguçam um pouco da curiosidade das pessoas, e aí você vai compartilhando essas informações mesmo sendo fake news. Alguns nem sabem que são fake news porque realmente não têm o hábito de analisar, de checar as fontes. Então tenham cuidado, prestem atenção nessas informações que trazem esses títulos de muito enxame, muito alarme, porque a gente pode realmente estar trabalhando ali e principalmente essas aí, elas têm uma grande chance de ser uma fake news. Mas também existem sites, pessoas especializadas aí em compartilhar mentiras que colocam lá no rodapé a fonte, que é onde a gente tem lá nas tabelas e nos gráficos, no rodapé sempre vem indicando de onde foi extraída aquelas informações. E aí de repente você vê um site seguro e diz: não, aqui foi de tal empresa, uma empresa muito confiável. Aí você vai e compartilha. Gente, mesmo tendo a fonte de algo confiável, você vai verificar ou no site onde foi extraída aquela informação para depois compartilhar. Porque muitas pessoas hoje já estão usando dessa maldade de colocar fonte no rodapé de mensagens falsas para que as pessoas se sintam seguras para poder compartilhar. Outra coisa que a gente precisa estar atento também é que quando você lê uma notícia, que vê uma imagem ou um vídeo e que ele é real, aí você diz: não, isso aconteceu, mas não condiz com o contexto atual. Uma situação que a gente vê muito agora é que algumas notícias verdadeiras elas são colocadas em tempos diferentes, em contextos diferentes.
Agora, por exemplo, no período da pandemia, a gente está tendo algumas imagens circulando de saqueamentos de lojas e supermercados. Aí você vai verificar aquela imagem na internet ou aquele vídeo e descobre que eles são reais, mas não tem nada a ver com o período da pandemia. Foi manifestações do passado que ocorreram às vezes em outro país ou até mesmo no seu país, mas que não condiz com o contexto da notícia. Isso também está circulando com grande facilidade nas redes sociais, pessoas que colocam imagens e vídeos para distorcer a situação em relação a um outro período, a uma outra realidade, mas colocam de vídeos que já realmente as pessoas conseguem encontrar na internet e confundem o leitor. Então, você estudante, nós que temos um conhecimento, que temos o papel quanto cidadão de fazer essas análises e realmente informar as outras pessoas que acabam sendo manipuladas o tempo todo por emitir informações falsas na internet. Bom, então eu sempre faço essa pergunta, né? Você acredita em tudo que lê? Se você tiver dúvida sobre qualquer título, como esses que eu acabei de citar, que são muito bizarros, ou informações que gerem uma dúvida para você, então na dúvida não compartilhe. Marque o seu carimbo lá dos seus emojis como fake news quando você tiver a comprovação de que é falso. Mostre que você foi até o site e que lá não tem essas mentiras. E que no site, inclusive já muitos deles, quando vê disseminando o nome de determinadas empresas que têm credibilidade, colocando como se ela fosse a fonte, ela já desmente, mostrando que aquelas fake news, qual seria realmente o correto. Então, você pega aquelas imagens ou então pega aquelas informações e compartilha com as pessoas que você conhece, mostrando que elas precisam também criar esse hábito de, antes de compartilhar, fazer a verificação dos fatos. Uma imagem que circulou bastante, está circulando durante esse período da pandemia e que ela ganhou notoriedade do período de 2016, a gente vai saber aqui o porquê, que em 2016 que ela ganhou notoriedade, mas que agora também ela está circulando com muita... eu recebi de vários grupos, está com muita frequência, que é a imagem que traz, de um lado, René Descartes, um filósofo francês e matemático também. René Descartes traz essa frase que ficou marcada, não só no período dele como até hoje, que é penso, logo existo. Na dúvida, né, como disse René Descartes, na dúvida eu penso. Quando eu penso, eu existo. Ele coloca a existência humana como a razão, o pensar. Então, o pensamento nosso, a nossa razão, ela está condicionada, a forma de nossa existência, a isso, ao nosso pensamento, à nossa razão. Já do outro lado, a gente tem a imagem de uma pessoa com o período pós-verdade, com o termo pós-verdade. Acredito, logo estou certo. Que é o que a gente está vendo muito hoje. As pessoas, a sua crença, o que ela se identifica, mesmo sendo uma mentira, às vezes as mentiras que trazem para a gente uma identificação, elas são muito mais aceitáveis pelas pessoas do que as verdades baseadas em fatos, baseadas em ciência. Então, hoje nós estamos tendo essa dificuldade. Olha aqui a imagem do lado, a gente tem uma fila das mentiras confortáveis, como eu disse, as pessoas se identificam, têm uma identidade com aquelas crenças, então elas fazem parte, muitas delas, de compartilhar, disseminar essas informações. Já as verdades inconvenientes, elas ficam vazias, são filas vazias hoje. Quando se trata desse termo pós-verdade, por que ele ganhou notoriedade, principalmente no período de 2016? O dicionário de Oxford elegeu como a palavra do ano, no qual ele definia que o termo pós-verdade é a ideia de que um fato concreto tem menos significado ou influência do que os apelos às emoções e às crenças pessoais. E ainda nas palavras do historiador Leandro Carnal, ele definiu pós-verdade também esse termo como a seleção afetiva de identidade, através da qual os indivíduos se identificam com as notícias que melhor se adaptam aos seus conceitos. E aí, com isso, as pessoas preferem ficar nas filas das mentiras confortáveis do que nas verdades inconvenientes diante das crenças de cada um. Então a gente olha que contradição, um período marcado pela ciência, marcada pela razão como condição de existência humana, e hoje a gente tem uma luta de pessoas que têm suas verdades como verdades absolutas, sustentadas em achismos, sustentadas em o que eu acho, o que eu acredito, e a gente vê uma briga grande, principalmente em redes sociais,
de discussões por diversos temas baseado nesse termo pós-verdade, disseminando realmente informações sem a comprovação e sem a veracidade baseada na ciência e sim no que eu acho, no que eu acredito, como a gente citou aqui.